Olá, amigos. Vamos falar do Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, que tem o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe, Allan Kardec nos fala dos seguintes itens. Piedade filial. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A parentela corporal e a parentela espiritual. Além das instruções dos Espíritos. Na abertura do capítulo, o codificador nos traz duas passagens. Uma do Novo Testamento, do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10, versículo 19, do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 20, do Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 18 e 19. E uma do Velho Testamento, do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério. Não matareis. Não roubareis. Não prestareis falso testemunho. Não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes por longo tempo, na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Honrar o vosso pai e a vossa mãe é o corolário da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Até porque não pode amar ao próximo aquele que não ama ao seu pai e à sua mãe. Mas o termo honrai encerra para com eles um dever a mais, o da piedade filial. Quis Deus que, através dessa forma, o amor pudesse ser juntado. O respeito, as atenções, a submissão, a condescendência. O que nos pede para que nós possamos cumprir de forma mais rigorosa para com eles todas as exemplificações da caridade. E que estas também devem ser estendidas àqueles que fazem, às vezes, de pai e de mãe. Honrar ao pai e à mãe não é apenas respeitá-los, mas também é assistir-lhes nas suas necessidades. É lhes prestar um repouso mais tranquilo na sua velhice. É lhes cercar de carinho, de cuidado, de afeto, assim como eles nos fizeram em nossa infância. Numa outra passagem deste capítulo, Allan Kardec nos traz do Evangelho de Marcos e Mateus uma passagem em que Jesus, quando retornou para casa, uma multidão o seguiu e adentrou com ele o seu lar. E, sentando ao seu redor, automaticamente os seus parentes vieram lhe encontrar. E, lá chegando, não conseguiram entrar no recinto. O que alguém de fora veio lhe informar? A sua mãe e os seus irmãos estão lá do lado de fora. Recebendo aquela informação, Jesus perpassou imediatamente o seu olhar para aqueles que ali se encontravam e lhes perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Automaticamente, ele respondeu: minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Estes são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. É curioso que, nesta passagem, possamos verificar Jesus, o Mestre Celeste, tratando com indiferença os seus parentes e renegando a sua mãe. Do ponto de vista dos seus irmãos, podemos entender que espíritos não tão elevados que eram, não entenderam a sua missão. Eles o tratavam de uma certa forma, não como um irmão, mas como uma pessoa diferente da família. Mas, tanto é que nenhum deles se tornou seu discípulo. Todavia, em relação à sua mãe, Maria, ninguém pode ousar a sua ternura para com a sua genitora, pois que Maria era a própria ternura maternal em pessoa. E qualquer um que possa comentar sobre essa situação do Mestre Amado é, na realidade, não conhecer o seu verdadeiro caráter, do meigo Rabi. Quando ele pronuncia esta sentença, honrar ao vosso pai, honrar a vossa mãe, Jesus queria, na realidade, que nós pudéssemos entender verdadeiramente que, de forma como ele falava
por alegorias às vezes, e muitas das vezes, por sinal, era que nós pudéssemos perceber a respeito da parentela corporal e da parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Até porque este já existia quando da criação do corpo. O pai não cria o espírito do seu filho. Ele apenas fornece o invólucro para o seu corpo material. E cumpre-lhe ainda auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral para o seu progresso. Os espíritos que encarnam na mesma família, normalmente, muitas das vezes, são espíritos simpáticos e que estabelecem uma relação, por relações anteriores, estabelecem afeições de simpatia na vida terrena. Mas pode ocorrer o contrário. Espíritos antipáticos por relações anteriores, em vidas passadas, e que se encontram no mesmo grupo familiar, o que para eles lhes serve de prova. Há dois tipos de famílias: os formados pelos laços espirituais e os formados pelos laços corporais. As primeiras são duráveis e se purificam com o tempo, com as várias encarnações, e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias encarnações da alma. Já as segundas são frágeis e se extinguem com o tempo, podendo mesmo se dissolverem moralmente na mesma existência. Nas instruções dos Espíritos, Allan Kardec nos traz uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, que nos fala sobre os laços de família e a ingratidão dos filhos. O benfeitor nos afirma que a ingratidão é um dos frutos diretos do egoísmo, e que, para nos aproximarmos de Deus, só existe uma senha: caridade. E que a caridade, ela não pode existir sem o perdão das ofensas, das injúrias, sem o perdão em si, verdadeiramente, e com ódio no coração. Nos afirma também o benfeitor que, após longos anos de meditações, de preces, de orientações, os espíritos, percebendo que as famílias daqueles que eles detestaram, quando vem a possibilidade de a criação de um corpo reencarnar nesses grupos, eles pedem aos seus benfeitores que eles possam reencarnar ali. E que Deus permite que isto ocorra para que espíritos mais adiantados, através dos seus exemplos, das suas orientações, possam lhes ajudar o seu progresso moral, o seu progresso espiritual. Que após essa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, honrai ao vosso pai e à vossa mãe, possamos estar mais resolutos para cumprir esta orientação do nosso Mestre amado. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos envolva. Muita paz, boa leitura.